teatro aí nesse período de 74, foi onde o amigo começou a pensar o que houve, o que era esse rompimento dele com o teatro profissional. Parecia um pouco que ele também se auto-punia, porque ir trabalhar naquela situação lá do DCE de Niterói era quase como um exílio dentro do Brasil. Todo dia eu pegava a barca, eu estava em Niterói, invadia um prédio que não tinha luz nem água e estaiava com luz de vela. Tinha uma sensação, e as pessoas que estavam ali também tinham, que se estavam de alguma forma numa caverna. Assim, era uma salinha um pouco maior do que essa daqui, dentro de um lugar imundo, lugar abandonado. A Betina estava tendo aula com a Mir na Martins Pena. Para mim, imediatamente foi assim, amor à primeira vista. Foi assim, bateu, né? Bateu, juntou tudo, porque era as minhas inquietações, inquietudes sociais com a expressão, o jogo, a comunicação, o teatro, era tudo junto, né? Quando o curso acabou, eu me lembro que quando estava acabando, eu me aproximei do amigo e falei, mas como é que eu continuo isso? Como é que eu faço para continuar isso, né? Então aí ele me contou que tinha um grupo que se reunia em Niterói, que estava investigando, que estava estudando, que não tinha nenhuma perspectiva concreta de nada, que se reunia todos os dias, mas que era como um grupo de estudos teatrais. Quem é esse amigo? Quem é esse amigo? Aí um dia eu cheguei cedo na escola de teatro. Sentei e peguei um livro que eu tinha que ler para uma das disciplinas. Fiquei lendo lá. Aí daqui a pouco sobe um cara lá, sobe a escada, vai, olha e vem sentar do meu lado. Eu disse assim, pô, mas que cara chato, tanto lugar para sentar, ele vai sentar do meu lado. Aí ele ficou olhando assim. Tá lendo, é? Tá lendo o quê? Aí eu disse, eu tô lendo um trabalho aqui, um negócio que eu tenho que ler. Continuei lá. E ele ia continuar a puxar a conversa. Aí para mim é um alívio, uma outra pessoa sobe, quando chega lá no alto, Amir! Aí eu disse assim, isso é uma verdade. Nesse meio tempo o Arthur, que tinha sido da minha turma, quando eu entrei, foi à Feira Hippie, que ele sabia que eu estava lá, e foi me chamar para ir ver o trabalho do Amir, que a Amir estava fazendo um trabalho em Niterói. E aí nós fomos um dia a Niterói e ficamos. Nunca mais saímos, e aí para mim, foram 26 anos de trabalho direto. Agora, o que está sendo pior é que não está dando para fazer muito rápido, porque os fiéis é que estão coarcando com as despesas disso tudo, né? Porque o Estado promete dar, mas não está dando nada, não. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo nessa viagem. Não sabia que o Estado não estava assumindo. Não está, não. Eu vou comunicar ao governador. Teve várias fases no trabalho. Tinha fases muito de mesa, para usar uma expressão, onde a gente ficava mesmo sentado na mesa e falava muito e desenhava. Era um período assim, realmente era um grupo de estudos teatrais, como um grupo de estudos, gente que se reúne para ler um texto, lê pedaços, discute, fala, todo mundo fala o que sentiu, o que pensou, associa, aprofunda, como um grupo de estudos, só que teatral. Então a gente atuava. Então a gente lia, parava, fazia de novo, falava, às vezes levantava, usava o texto, às vezes fazia cena, às vezes não. Todo dia nós ensaiávamos 8 horas por dia. Puxava um assunto, né? Puxava um fio de meada e ia, Sempre teve essa parte muito forte de você estar fazendo teatro para discutir a realidade que está em volta de você. Nós chegamos à conclusão que queríamos estudar o discurso da direita para poder interpretar e entender a realidade. Avaliando processos teus, da tua formação, da tua vida, da maneira de você agir. Então era um processo muito rico, muito forte. Era uma entrada, assim, um mergulho assim,
nos fundos abissais assim, do pensamento retrógrado, conservador. Me mexia, me impactava tanto que eu tinha muita necessidade de escrever. Conseguiu se ligar à luz num gato. Comecei escrevendo para mim, não tinha nenhuma intenção de registro. Eu tinha um caderno e eu me lembro que, especialmente na barca, na ida, na vinda, eu escrevia o que eu estava pensando. E o amigo, especialmente, começou a ver que eu fazia aquilo todo dia. Começou a me perguntar, e o que você faz? O que é? Para quê? E eu comecei a explicar e ele começou a se interessar. Nós fomos desenvolvendo uma maneira de nos comunicarmos que um começava a dizer uma coisa e o outro já sabia o que queria falar e já completava o pensamento, já ia adiante. Era como que um corpo só pensante, realmente, um grupo. Começou a aumentar a sensação que a gente realmente estava investigando. E as investigações são registradas, devem ser registradas. Esse lado, assim, digamos, mais científico, entre aspas, do grupo, ele cresce nesse momento. Era mais de dar ao processo também uma qualidade, uma importância. Teve um momento em que começou a pesar um pouquinho a responsabilidade, né? E foi quando a Ana começou a se incorporar e aí a gente começou a passar o caderno para ela para mim e tal. Então aí passou a ser uma coisa que não era mais o meu processo e a minha necessidade, mas era passar a descrever e a registrar o processo do grupo. Se você lê o material todo, você vai vendo como que dia a dia ele vai sedimentando conhecimentos com as pessoas, como que ele vai levando-as a pensar sobre o tema da peça, sem pegar nenhum momento na peça. Às vezes a gente passava ensaios inteiros só discutindo a situação que o Brasil estava vivendo naquele dia. Mas quando nós íamos pegar a peça, a leitura já ia adiante. Vendo que a gente não queria ir experimentando, e ele não saía, ia experimentava de outro jeito, a gente estava num processo assim, então não era uma coisa que tinha alguma coisa para mostrar. A gente estava realmente ensaio e erro, e investiga, e aprofunda, e vai. Em 78 que a gente começou a achar, temos alguma coisa para começar a mostrar. E essa alguma coisa era em forma de ensaio. Não queríamos sair do trabalho interno para então ter um produto arrumadinho para depois mostrar e levar para o público. Era exatamente isso que a gente não queria, né? A gente queria era justamente ter um processo vivo. Então surgiu a ideia de fazer ensaios abertos, que era uma coisa que ninguém tinha feito na época, não se ouvia falar. E aí teve uma série de ensaios abertos que a gente conseguiu vender. Incrível, né? Trabalhava muito com a ideia do espaço, como é que era o espaço circular, como é que era o palco, como o espaço, a arquitetura tinha uma relação direta com o aburguesamento do teatro e da expressão e do ator, né? Assim, de um espaço circular aberto, onde a pessoa entra e sai quando quer, até uma caixinha fechada, né? Depois da separação, a altura, né? Que o teatro grego é exatamente a relação oposta. Já o teatro burguês, né? Um palco alto, o público lá embaixo olhando assim, meio para aqueles figurões ali em cima, pagar a entrada, se eu paguei eu não vou embora, não pode sair. Como isso interferia na nossa expressão, na nossa comunicação, na circulação afetiva, na emocionalidade, como é que a gente também tinha ficado assim, né? Nossa educação e o próprio teatro e a própria atuação era assim, não era assim, né?